Olá galera, vamos para nossa terceira videoaula sobre o reino fungi. Qual a sua importância para o meio ambiente, economia e saúde? Quando nós falamos do meio ambiente, os fungos eles são importantes porque eles fazem a decomposição dos seres vivos. Ou seja, quando os seres vivos morrem, eles transformam a matéria orgânica em minerais. Esses minerais são absorvidos pelas raízes das plantas, fazendo com que as plantas cresçam melhores e mais saudáveis. E nós temos também as micorrizas. A micorriza é uma associação da hifa de um fungo com a raiz de uma planta. Nessa associação, a planta fornece a esse fungo açúcares e aminoácidos essenciais ao seu desenvolvimento. Enquanto isso, o fungo fornece minerais à planta, aumenta a área de absorção de minerais e transfere, nutrindo essa planta com mais minerais. E nós temos também os líquens. Isso que eu tenho aqui na minha mão é um líquen. Ou seja, vocês já devem ter observado na casca de algumas árvores o crescimento dessa mancha verde clara, pode ser amarela, vermelha, ou seja, é uma associação de um fungo com uma alga ou um fungo e uma cianobactéria. Nessa associação, o fungo acaba fornecendo proteção e umidade para essa alga ou cianobactéria. Como a cianobactéria e a alga são seres autótrofos, eles fazem fotossíntese e produzem açúcares importantíssimos para o desenvolvimento do fungo. E acaba sendo uma associação benéfica para os dois, é uma simbiose. E eles são importantíssimos também na economia do nosso país. Quando nós falamos dos fungos, nós temos os fungos comestíveis, que são os cogumelos. Existem mais ou menos 200 tipos de cogumelos comestíveis. Eles são utilizados na fabricação de alguns tipos de queijo. Quando adicionado nesses queijos, esses fungos se desenvolvem e produzem características importantes desse queijo, como textura, sabor, odor. E também é importantíssimo na produção do álcool combustível, que é um combustível muito importante aqui no nosso país e vem ganhando cada vez mais força. O álcool aqui no Brasil começou a ter uma certa importância em 1975 com o programa Proálcool, aonde houve o início de uma produção maior de álcool aqui no Brasil para diminuir a dependência dos combustíveis importados e também resposta ao choque do petróleo. De 80 a 86, o governo forneceu um incentivo com redução de impostos de pessoas que compravam carro a álcool para tentar incentivar o uso desse combustível. Em 2003, com o lançamento do carro Flex, esse combustível ganhou mais força ainda e agora, com a preocupação com o meio ambiente e com a redução de combustíveis fósseis, ele ganhou mais força ainda. Porque ele é um combustível renovável, ele se renova num curto período de tempo, ele libera menos poluentes do que os combustíveis fósseis. E esse álcool produzido aqui no Brasil, nós produzimos 400 mil litros de álcool por dia. E nós precisamos de levedura para transformar tudo isso de álcool. E quando nós falamos de alimentação, nós temos também a produção de algumas micotoxinas. Alguns fungos que se desenvolvem nos alimentos produzem uma toxina, que por ser originada de um fungo nós chamamos de micotoxina. Então por isso que mesmo removendo o fungo de um alimento é perigoso ingeri-lo, porque mesmo removendo um fungo, a micotoxina pode ficar ali. E uma das mais famosas é a aflatoxina, que se desenvolve no grãos de noz, milho, amendoim. E essa aflatoxina, se ingerida, ela pode causar intoxicação alimentar, encefalopatias, problemas gastrointestinais, entre outros. E nós temos também algumas doenças causadas por fungos, como por exemplo o pano branco, ou chamado também de pitiaríase, ou micose de praia. Essa doença é causada por um fungo chamado Malassezia furfur, onde ela se manifesta por manchas brancas e arredondadas que se espalham pela nossa pele e que é facilmente tratada com a aplicação de pomada. Nós temos também a tinha, que é um fungo também que ataca a nossa pele. Ele se espalha facilmente pela nossa pele, é contagioso e é causada pelo fungo Microsporum. Nós temos também uma das mais conhecidas, que é a candidíase, que é causada pelo fungo Candida albicans. Essa candidíase ela se desenvolve na boca, vagina, reto, nas dobras da pele,
no meio dos dedos. É o que nós conhecemos como o famoso sapinho, que dá na boca de algumas pessoas. E ela também é tratada com aplicação de pomadas ou, dependendo da sua gravidade ou da região, com comprimidos. E nós temos também uma outra doença chamada aspergilose, que é uma doença causada pelo fungo Aspergillus fumigatus. Esse fungo é comumente encontrado no meio ambiente, mas se inalado e instalado no nosso pulmão, ele acaba causando bolhas no nosso pulmão, que causa muita tosse, dificuldade ao respirar, catarro com sangue, e esse fungo precisa ser tratado e eliminado do nosso organismo. E nós temos também alguns fungos que causam doenças em plantas. Entre algumas das doenças nós temos a antracnose. A antracnose é uma doença causada em plantas onde o fungo se desenvolve na borda da folha das plantas, formando uma mancha parda, e essa mancha vai crescendo e acaba secando as folhas. As folhas secando, elas acabam caindo e essa planta não consegue fazer fotossíntese suficiente para sobrevivência e ela acaba morrendo. E ela pode causar grandes prejuízos em produtores de muda e é facilmente disseminada pela água. Uma outra doença importante causada pelo fungo é a ferrugem. Em 1970, os pés de café aqui do Brasil sofreram um ataque do ferrugem e grandes produtores de café perderam as suas produções, muitos foram à falência. Esse fungo ele é facilmente disseminado pelo ar. Ele ataca as folhas, formando uma mancha amarelada, parecendo um ferrugem, aí vem o nome. Essa ferrugem faz com que as folhas caiam precocemente, alguns ramos sequem. Com isso, a planta não faz fotossíntese suficiente, não se desenvolvendo, não desenvolvendo bem os seus frutos, perdendo valor comercial. E nós temos também a vassoura de bruxa, que ataca os pés de cacau. E aqui no Brasil também causou grandes prejuízos na década de 90. Esse fungo atacou os pés de cacau da Bahia, levou à redução ou à queda muito grande de produção do cacau dessa região. A produção de cacau era em média de 320 mil toneladas e caiu para 190 mil toneladas com o ataque desse fungo. Esse fungo ele também é facilmente disseminado pelo ar e ele acaba atacando o meristema da planta. Entrando nos meristemas da planta, ele acaba fazendo com que os galhos não se desenvolvam direito, as folhas, as flores não se desenvolvam muito bem, os frutos acabam sendo pequenos, mal formados e até secando e caindo, não tendo valor comercial. Então, como nós podemos ver, os fungos eles têm grande importância para o meio ambiente, para a saúde e para a economia do nosso país. Pode trazer benefícios, mas também podem trazer alguns prejuízos. Até a nossa próxima videoaula.